Bom dia, Paulo. Eu queria começar, então, a nossa conversa, né? A gente está falando aqui muito do projeto de lei 529, que fala aí sobre a extinção, né, que tem a extinção aí de algumas fundações, e o Oncocentro seria uma delas. Eu queria que você falasse, então, começasse, né, explicando a importância da Fundação Oncocentro e as principais atividades, né? Bom, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre essa instituição de 46 anos, uma instituição que, de uma forma direta, atendeu, durante esses 46 anos, mais de 12 milhões de cidadãos, ou seja, mais de 4 vezes a população do Uruguai. É uma população bastante grande, né, que foi beneficiada pelos serviços da Fundação Oncocentro nesses últimos 46 anos, ou seja, desde o ano da sua fundação. Ela é uma fundação que foi criada, voltada para não só atender o paciente com câncer, mas também fazer pesquisas na área do câncer, registros sobre o câncer para o estado de São Paulo, formação de profissionais na área de oncologia, ou seja, as atividades da Fundação Oncocentro são bastante amplas. A que tem mais chamado a atenção ultimamente na mídia, por conta desse famigerado projeto 529, é a parte humanitária, a parte de saúde que a Fundação faz. Além da pesquisa, da formação de profissionais, dos registros de câncer, mas é a parte humanitária. Nós somos uma das únicas instituições do Brasil que atende população feitas cirurgias de câncer de cabeça e pescoço, mutilados de câncer de cabeça e pescoço. E nós fazemos tudo isso de uma forma gratuita, porque recebemos através do SUS. É uma instituição de portas abertas, quer dizer, o paciente ele já vem direto para ser atendido, ele telefona, ou manda um e-mail, ou vem pessoalmente, a gente já faz o agendamento dele e já começa o seu atendimento. Isso para o Brasil inteiro. Basicamente, acho que é isso que a Fundação tem de relevante, e não sei por que o atual governo mandou essa, como eu disse, né, famigerada, no meu entendimento, a PL 529, querendo extinguir com várias instituições importantíssimas para o estado de São Paulo, para a população brasileira, eu diria até, São Paulo é uma referência nacional, e alegando economia de recursos. O que é ridículo, se nós formos ver que esses 10 bilhões que ele alega que seriam economizados para 2021, somente 4 empresas que devem ao estado de São Paulo, 4 empresas, né, já superariam essa economia de 10 bilhões, uma economia porca, no meu entender, burra, né, para a população do país. E especialmente a população do estado de São Paulo. É uma população que necessita de uma série de serviços dessas instituições. O Paulo, Jeremias falando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre próteses. Eu estava lendo sobre isso. O Oncocentro faz próteses relacionadas aí ao câncer? Exatamente. Os pacientes mutilados de câncer de cabeça e pescoço, quem convive... Vou pedir para você ficar um pouquinho mais afastado, só para a gente te ver. Você consegue afastar um pouquinho? Para a gente conseguir te ver melhor. Vamos lá, vamos falar da... Tá, ótimo. A gente está falando aqui com o Paulo Cirilo e ele vai explicar para a gente, ele é da Fundação Oncocentro, psicólogo, né? E, aliás, do seu ramo, acho que é importante tratar sobre isso também, né, Paulo? Porque o senhor falou muito da questão humanizadora do Oncocentro, mas a gente estava falando aí da questão das próteses para a população entender, por favor. Claro, quando eu falei da parte humanizadora, justamente em cima das próteses que nós fazemos de câncer de cabeça e pescoço. Imagina as pessoas que perderam a orelha, nariz, o palato duro, os olhos, a região orbital, grandes extensões faciais, ou seja, pessoas que esteticamente estão comprometidas, funcionalmente estão comprometidas, né? E precisam de uma reabilitação, porque não adianta você curar o câncer se você não der a qualidade de vida
nesta vida ou nesta sobrevida. Então, quando eu falei do atendimento humanitário, são as pessoas que estariam sem condições nenhuma de se alimentar, né? Outro dia, semana passada, um paciente nosso, ele começou a chorar quando ele recebeu a sua prótese. Era uma prótese nasal. E a profissional que o atendeu, um cirurgião dentista especializado em prótese bucomaxilofacial, abrindo um parênteses, só existem 63 registrados no Conselho Federal de Odontologia, habilitados a fazer esse tipo de procedimento, e a Fundação contém praticamente 10% desses profissionais habilitados em atividade aqui dentro. Quando essa profissional perguntou por que ele estava chorando, eu falei assim, doutora, agora eu posso voltar a ler, porque eu não tinha como apoiar meu óculos. E a leitura, para mim, é importantíssima. E agora eu tenho como apoiar meu óculos, porque acabei de ganhar um nariz. Esse é um pequeno exemplo dos milhares que nós temos, né, de atendimento que nós classificamos como humanitário. Na verdade, é o mínimo que se pode fazer. Não adianta nós curarmos, detectarmos o câncer, tratarmos o câncer, curarmos a pessoa, darmos vida ou sobrevida a esse indivíduo, se ele não tiver como saber viver, ou ter condições mínimas de viver. Imagina uma pessoa que perdeu a mandíbula, maxila, o palato, tudo que ele come sai pelo nariz, a sua fala é impossível de ser reconhecida, e eles conseguem voltar a falar, a mastigar, engolir. Quer dizer, é fundamental esse trabalho que a Fundação Oncocentro faz numa das suas várias atividades, como eu já disse, mas no caso da sua pergunta específica, as próteses que nós fazemos. Agora, uma outra questão, né? A Fundação Oncocentro, ela também tem atividades voltadas, né, aos estudos e pesquisas em cancerologia, né? Como essa parte da pesquisa contribui também para melhor atender os pacientes? Claro, né? Tudo que a pesquisa faz, tudo que a produção científica faz, sempre tem que ser voltada, ela termina sendo voltada para a própria população, para a civilização, para a humanidade, né? Então, por exemplo, pesquisa de materiais, pesquisa de incidência de câncer, tudo isso é fundamental, né? Sem essas informações, como é que você vai atender o paciente? Isso em qualquer área de saúde, aliás, em qualquer área, né? Mas no caso específico aqui da saúde, no caso específico da oncologia, do câncer, as pesquisas que são feitas são fundamentais, né? Técnicas de confecção de prótese, materiais a serem utilizados, por exemplo, tudo isso é muito importante. Nós temos só para vocês terem uma ideia dessa importância, uma das alegações que o governo deu para a extinção da fundação seria que ela estivesse defasada, e que as próteses que são feitas aqui são feitas manualmente por profissionais altamente gabaritados, com anos, décadas de experiência, né? Poderiam ser facilmente substituídas, hoje em dia, por confecções eletrônicas. Me desculpe, mas acho que quem deu essa informação ao governador estava totalmente defasado. Uma das nossas profissionais, a tese de doutoramento dela na USP, justamente comprovou que as próteses feitas ainda manualmente são muito superiores às próteses confeccionadas de uma forma eletrônica. Elas são muito mais naturais, enquanto que as outras ainda, claro que a evolução da tecnologia não deve parar nesse momento, ela deve evoluir, mas até o presente momento não se provou cientificamente, é uma tese de doutoramento na USP, né, em que as próteses feitas manualmente, como é o caso daqui, ainda produzem um resultado superior às próteses confeccionadas eletronicamente. Então, esse é um pequeno exemplo de pesquisa, de ciência voltada à aplicação na prática aqui na Fundação Oncocentro.
Nós estamos conversando com o Paulo Cirilo, ele é psicólogo da FOSP, a Fundação Oncocentro de São Paulo, repercutindo aqui o projeto de lei 529 de 2020, de autoria do governador, que propõe a extinção, dentre outras estatais, da Fundação Oncocentro, né? Aqui no próprio projeto diz o seguinte: os hospitais universitários nos últimos anos passaram a desenvolver mais intensamente atividade de pesquisa e promoção de ações de prevenção ao câncer, reduzindo o papel estratégico antes desempenhado pela FOSP. A gente tem aqui dado voz àqueles que são contrários ao projeto, aos que são favoráveis, né, aos parlamentares que vão votar favoráveis, aos parlamentares que estão se colocando contrários ou alguns setores do projeto, algumas empresas, enfim. Mas, de qualquer forma, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do setor de pesquisa do Oncocentro. O senhor é psicólogo, mas talvez se o senhor tenha algum acesso a isso e a importância do setor de pesquisa, por favor. Claro, por exemplo, a parte de laboratórios, né? Todos os exames que nós... Só para você ter uma ideia, é o nosso maior laboratório público do estado de São Paulo. Nós fazemos 280 mil exames por ano. Tudo isso é transformado em pesquisa. A parte de registros de câncer, nós temos todos os dados informados dos 78 hospitais do estado de São Paulo, referências em câncer. Todos esses dados são transformados em pesquisa, onde a incidência de câncer, tipo de câncer, evolução do câncer, a mortalidade do câncer, tudo isso é pesquisa que é feita aqui dentro. Nós somos o maior centro de dados de oncologia, com mais de 1 milhão de tumores registrados, quer dizer, é um volume enorme. Acho que nem o INCA tem esse volume de dados que nós temos. O INCA, para quem não conhece, é o Instituto Nacional de Câncer, fica ali no Rio de Janeiro, e ele é voltado para o câncer a nível nacional. E nós temos uma produção, em muitos aspectos, tão grande ou melhor ou superior ao do INCA. Só para você ter uma ideia, o INCA ele não forma técnicos citotécnicos para a leitura de lâminas oncológicas para o estado de São Paulo. Ele não tem esse curso. Quem dá esse curso, o INCA dá esse curso para todos os estados do Brasil, menos o estado de São Paulo. Por quê? A única instituição que dá esse curso para o estado de São Paulo é a Fundação Oncocentro de São Paulo. Então, quando você pergunta assim, de pesquisa, tudo isso são dados de pesquisa fundamentais para a oncologia nacional e internacional. Nós não somos só uma referência nacional, nós somos uma referência também internacional. E no caso de uma possível extinção, como é que funciona essa pesquisa? Como é que ela é transportada, esse conhecimento? Essa é a dúvida que nós temos, porque todas as informações que nós tivemos, você entende? Nenhuma atende. Por exemplo, falou-se no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eles enviam pacientes para nós recebemos pacientes deles, você entende? Lá eles não têm condições de comportar nem fisicamente, nem estruturalmente o trabalho da fundação. Falou-se do Hospital das Clínicas. A mesma coisa. Eles enviam pacientes para serem reabilitados aqui. Eles não têm condições nem estruturais para nos receber e já foi oficializado junto à promotoria pública que não tem interesse e nem condições de receber. É realmente bola de cristal. Nós não sabemos o que vai ser feito com os pacientes, com os nossos dados de pesquisa, todos os atendimentos que fazemos, o volume laboratorial de exames oncológicos que fazemos aqui, inclusive alguns de alta relevância, extremamente sofisticados. Nós temos equipamentos que somente o Einstein e o Sírio-Libanês possuem. Não sei para onde seria levado. As explicações dadas até então não se justificam na prática. Uma coisa é falar genericamente e sem conhecimento profundo de causa. Nós nunca recebemos o governador aqui, nem mesmo o secretário de saúde. Tá? Chegavam assessores aqui que davam uma passada, olhava e não adianta. Isso não quer dizer absolutamente nada.
Eu queria bola de cristal, não sabemos para onde vai. Eu queria agradecer aí a participação do Paulo Cirilo, ele que é psicólogo da Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo. Eu queria agradecer aí esses esclarecimentos, você falou um pouquinho aí sobre a atuação da Fundação, né? E falou um pouquinho aí sobre esse polêmico projeto 529 de 2020 de autoria do Governo do Estado. Muito obrigada, Paulo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Tayana. Obrigado a você, Jeremias, pela oportunidade que a Rádio Alesp, TV Alesp, nos proporciona de procurar dar uma explicação melhor àqueles que vão votar, né, sobre esse polêmico projeto 529. Realmente, porque nós fomos procurados por diversos, e continuamos sendo procurados por diversos deputados, que depois dessas informações, esse trabalho de vocês de agora é um exemplo, vieram nos conhecer, visitar pessoalmente, conversar com os nossos pacientes, e todos eles, 100%, saíram daqui com uma outra imagem da realidade que o projeto PL 529 não mostrou suficientemente. Então, eles tiveram a boa vontade, vieram conhecer e mudaram totalmente a sua opinião. Então, é graças a essa oportunidade que vocês estão nos dando que a gente tem como que mostrar aos deputados que hoje detêm o poder da 529 e a população de São Paulo, para que ela saiba o que está acontecendo, pelo menos com a Fundação Oncocentro de São Paulo. Muito obrigado.